já sabemos o motivo do porquê dos distintivos, né? Distintivos é o que nos distingue, é o que faz a diferença entre nós e outros grupos. De modo nenhum, como a gente vai falar, os distintivos eles são um conjunto de doutrinas que nos definem como cristãos ou delimitam quem é cristão ou não. Não é isso. Mas é apenas que categoriza quem somos como batistas regulares. Tá? Não estamos dizendo que os distintivos, quem aprova ou quem desaprova dos distintivos é ou não salvo. Não é isso. Tá? Então são 22 crenças, como nós vamos ver, e são pontos fundamentais da fé dos batistas regulares, da fé e da vida prática também dos batistas regulares, que nos distinguem de outros irmãos e grupos de irmãos, outras igrejas que não são batistas nem regulares, mas também de outros irmãos cristãos em geral, até mesmo de batistas ou entre batistas. E esta declaração de fé ela foi revisada em uma das associações, uma das assembleias dos batistas regulares, a 25ª Assembleia Geral da Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, que aconteceu em Caraguatatuba, em São Paulo, em 2003. Mas nós falamos que a crença dos batistas regulares vem muito antes disso. Então essas crenças só foram revisadas e aprovadas. Elas não foram criadas naquele momento. Porque lembra que desde quando existem trabalhos batistas ou missionários batistas regulares aqui no Brasil? Alguém se lembra? De cabeça aí? Nem a década. Desde 35. De 1935. Tá? Tem irmãos missionários aqui atuando em nosso país. Né? E essas crenças foram dispostas no livro chamado Os Distintivos dos Batistas Regulares. Eu não trouxe hoje, mas trouxe semana passada, que é um livro fininho onde tem esse resumo de nossas doutrinas. Esse documento ele não foi produzido para definir apenas quem somos nós, mas para nos mantermos unidos numa doutrina bíblica sadia. Então, o alvo é este desse livrinho, é nos manter unidos como igreja chamada Batista Regular. Também ele é um livro de fácil compreensão de todos, não é difícil, você pode ler ele e entender muito facilmente. São afirmações curtas a respeito da nossa fé. E ele tem como objetivo também nos ajudar na prática do serviço a Deus, em nossa igreja. Então, esse é o livrinho com a capa atual hoje, essa capinha aí. Mas antes era uma capa com uma floresta atrás, uma árvore. Então, o objetivo é manter a nossa unidade como igreja, nos dar um entendimento claro, fácil sobre o que são as nossas doutrinas e levar à prática. Nos levar à prática. Esse é o alvo principal, porque não adianta nós conhecermos a doutrina e vivermos totalmente oposto ao que nós estamos dizendo que cremos. Bom, na semana passada falamos aí sobre bibliologia, que é o primeiro distintivo dos batistas regulares. Bibliologia, a autoridade e a infalibilidade da palavra de Deus. Eu vou pular, não vamos entrar nisso daqui, mas você já deve ler, deve ter lido em casa aí, se você não leu, pode ler. Mas o alvo é que você traga pelo menos algo escrito sobre esse ponto, esse distintivo que é bibliologia. Então vai em casa, dá uma lidinha ali sobre o que fala e vai fazendo um resumo. Não é fazer uma cópia, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu resumo. Então a Bíblia nos seus 66 livros e a palavra não é assim. Mas você escrever com as suas palavras 4 ou 5 livros. O que é bibliologia? O que você entendeu sobre a bibliologia? E a gente vai reunir tudo isso nesse dia, daqui para frente, no dia que a gente vai fazer para a gente fazer exatamente a nossa declaração de fé. Beleza? Então vou passar essa partezinha aí.
vamos entrar no segundo distintivo hoje. O segundo distintivo dos batistas regulares, e lembra que não está por ordem de importância, embora que a gente possa colocar uma Bíblia em primeiro lugar, né? Mas está por ordem do que é necessário compreendermos. Né? O que adianta a gente entender sobre Deus se a gente não descreve que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiro a gente tem que reafirmar de onde nós vamos extrair nossas doutrinas, para depois a gente falar sobre as demais doutrinas. Por isso que a Bíblia, a gente coloca a Bíblia, né? Mas todas têm a mesma importância, todas têm o mesmo objetivo para a nossa vida cristã. Então, o distintivo da teologia, ou a teologia pura, que seria a pessoa e a obra de Deus. Lembra? Teologia é theos. Theos é do grego Deus. E logia, ou logos, né? Logia seria de estudo. Seria de conhecimento, né? Estudo, conhecimento. Ou aquilo que se pode conhecer acerca de Deus. É isso que significa teologia. É o estudo de quem é Deus, do conhecimento de Deus. E aí tem diversos ramos de teologia que nós conhecemos. Então, a pessoa e a obra de Deus. É isso que nós vamos entender. Então, o conceito teológico é esse daqui. Há um só Deus. Esse é o primeiro tópico, digamos assim, a respeito do que é a teologia pura, de quem é Deus. Deus é um. Mas eu pensei que Deus era trino. A gente vai entender esse conceito de trindade. Deus era três. Deus é três. Então Deus é um. Êxodo 20, 2 e 3. Alguém pode ler Êxodo 20, 2 e 3. E uma outra pessoa para Deuteronômio 6, versículo 4. Êxodo 20, 2 e 3. E Deuteronômio 6, 4. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Muito bem. Então, eu sou o teu Deus. Né? Então ele fala, não fala em deuses. Ele vai falar, não terás outros deuses além de mim, ou que não sejam a mim como Deus da vida de vocês. Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Então nós notamos aqui, irmãos, algo interessante. Né? O alvo que Deus escreve para Israel é um pouquinho diferente do alvo hoje. Né? Hoje nós conhecemos Cristo, o Espírito Santo. Naquela época eles não viram o Messias. E o Espírito Santo não atuava como nós hoje, que é plenamente em cada um de nós. Era pontualmente. Em alguns casos, o Espírito vinha, se apoderava daquela pessoa para uma obra específica que Deus separou. Mas do ponto de vista aqui do Antigo Testamento, nós temos que Israel, de todas as nações daquela época, era a única nação que era monoteísta, que tinha um Deus. Todas as outras eram politeístas. Todas as outras tinham diversos deuses. Deuses para tudo. Deuses que eram animais, deuses que eram metade animais com metade humano, deuses que eram a natureza, as coisas, o vento era Deus, e tantos outros fenômenos eram Deus. Então, nós notamos exatamente que para Israel, Deus enfatiza essa ideia do Deus trino, do Deus uno, né, que Deus é um, embora que isso não invalida a trindade, a gente vai ver, porque era muito fácil Israel abandonar, como nós já vimos na história de Israel, a Deus como único Deus e buscar em vários deuses o culto e a solução para suas questões. Então a gente nota muito isso, que Israel de vez em quando adorava um Baalzinho, né, um Astarotezinho, e começava a adorar deuses ali que eram de outros povos. Então a ênfase até de Deuteronômio, que é a repetição das leis, é que a primeira ordenança que Deus dá é: só terás
a Deus como o único Deus. Então esse é o primeiro mandamento. Por quê? Porque Israel tinha que entender que eles só precisavam de Deus, dele somente. Então, por isso que a gente tem uma ênfase muito grande no Antigo Testamento, em que se fala de Deus somente como Pai, vamos dizer assim, Deus somente como único. Tá? Mas como eu falei, isso não invalida Cristo como Deus e o Espírito como Deus, como nós vamos ver. Ele vai falar que existe eternamente em 3 pessoas distintas: a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. Então, em Mateus 29, 28, 19, nós temos o que é conhecido como a fórmula batismal. Né? Já ouviu falar sobre a fórmula batismal? Não tem muito a ver com matemática, mas é a matemática de Deus, né? Em que 3 dá 1. Né? Notemos, irmãos, em Mateus 28, 19, o que o Senhor Jesus ele fala. Ele dá aquela última ordem, né, quando ele está ali na sua ascensão, após a sua ressurreição, ele está indo para o céu, e ele dá a última ordem. Então é interessante que Cristo, se você tivesse que falar alguma coisa para um certo grupo de pessoas em que você não veria fisicamente mais naquele instante, o que você falaria? Né? Já pensou nisso? É algo, né? O que você falaria? Você está prestes a se despedir, a sair e deixar aquele povo ali, o que você falaria para esse povo? E aí é interessante que o Senhor Jesus poderia falar várias coisas. Ele poderia, olha, adore a Deus, ao único Deus, sobre todas as coisas. Poderia falar algo assim, mas note o que Cristo diz. Né? E note que aqui em Mateus 28, o Espírito Santo nem tinha descido ainda, só em Atos ele desceu. Fala aqui, antes da descida do Espírito Santo. Versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E aí nós entendemos algo aqui muito importante do que é ser um discípulo de Cristo. Ser um discípulo de Cristo é compreender quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Porque o que é o batismo? O batismo, nós já falamos, o batismo é um reconhecimento. Eu estou dizendo que eu me reconheço com esse Deus a quem eu estou crendo. Eu me reconheço nas doutrinas, eu me reconheço na vida de fé, eu me reconheço a servir a este Deus do qual estou ali, colocando a minha vida, né, que eu daria como Ele a deu a mim, morrendo por mim, né? Morrendo, mas também ressuscitando por Ele. Então, note que Ele não falou somente, Ele falou assim, olha, ide fazer discípulos de todas as nações e batiza o povo aí. Mas Ele falou, e batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque é isso que é Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Nós precisamos nos identificar com esses que são as 3 pessoas da Trindade. Como nós vamos ver, a Trindade ela não é uma doutrina que nós vamos encontrar de forma sistemática dentro da Bíblia. O que seria isso? Você não tem Paulo falando assim, olha, irmãos, agora passarei a vos dizer sobre a Trindade. Você não tem Paulo falando isso, você não tem Pedro falando isso. Mas você tem versículos em que mostram como os 3 estão juntos. E como os 3 refletem essa unidade de Deus. Deus é um, mas Ele é um Pai, Filho e Espírito Santo. Deus trino. Né? Por isso que é trindade, ou triunidade. 3 pessoas que são... Isso é incompreensível para nós. Né? Mas é como a figura do casamento. Né? A minha esposa é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Mas diante de Deus, nós vivemos como unidade. Talvez isso é o que mais chegue perto. Né?
Algumas pessoas já tentaram entender Deus dizendo que é como se fosse a gema e a clara do ovo, né? Como o gelo nos 3 estados, né? Líquido, gasoso e sólido, né? Já ouvi várias coisas assim, né? Mas a coisa mais clara que nós precisamos entender da Trindade é isso, é que são 3, mas esses 3 eles estão unidos, eles formam Deus. É algo incompreensível um pouco para nós isso, mas é Deus. As nossas mentes limitadas é o problema, não é Deus o problema, mas são as nossas mentes limitadas. Mas nós vemos essa importância do papel dessas 3 pessoas que formam esse Deus que nós temos. O Deus triuno, presente tanto aqui no batismo como em outros lugares nas Escrituras. Na criação, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem. Façamos, mas Deus é um, porque ele fala façamos, né? Como também Cristo, ele estava presente na criação lá em Hebreus 1. Se você ler, você enxerga Cristo presente ali. O Espírito Santo que parava sobre a terra quando era sem forma e vazia. E tantas outras passagens em que você nota, né? E até uma, a gente pode ler em específico em João, uma passagem tão clara em João em que revela Cristo como Deus. João capítulo 1. São exemplos que eu estou dando, né? É um estudo vasto sobre o que é a Trindade. Mas João capítulo 1, versículo 14, nós notamos aqui no versículo 14 exatamente, olha só, e o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo aqui? Cristo. E habitou entre nós, Jesus, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí você vai lá para o verso 18 agora. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Então ele está falando de quem aqui? Cristo é o Deus unigênito. Porque o que é ser unigênito? Unigênito é o único gerado. Né? Você tem um primogênito, que é o primeiro de vários que nasceram. Mas no caso de Deus, no caso de Cristo é unigênito. Porque na verdade, Deus só tem de fato um filho, que é Cristo. Todos nós não somos filhos. Nós fomos feitos filhos. Né? É diferente a história. Mas note que no versículo 14, facilmente nós reconhecemos que o unigênito aqui é Cristo. No versículo 18, ele vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, não é Cristo. Que está no seio do Pai, aí já dá para entender que o Deus unigênito é diferente do que é o Pai. Né? Que o revelou. Filho. É o Filho, né? Está como filho unigênito. O Filho unigênito, né? Mas tem esse sentido, né? Que se Deus, o único Filho de Deus é Jesus Cristo, né? Por exemplo, se eu tenho um filho, o meu filho vai ser igual a mim, né? Do ponto de vista genético, de todos os pontos de vista fenótipo, a afeição, ou até o jeito, a personalidade, né? A gente pega dos pais. Assim como Cristo em relação a Deus, ao Deus Pai. Ele é Deus como Deus. Ele é Deus como Deus Pai. Porque ele tem a mesma essência. Foi gerado pela eternidade, no caso, na mesma essência de Deus. Ele coexiste com Deus eternamente. É um mistério. É algo que realmente não é algo difícil da gente poder encaixar em nossas mentes limitadas, mas é o que é visto. O batismo de Cristo, né, claramente a Trindade junta ali, bem clara, né? Exatamente. O Pai falando, o Espírito descendo E o Filho sendo batizado. Uma ótima visão. Então você percebe, né, como sempre está presente o Pai, a obra do Pai, Filho e Espírito. Então, essas 3 pessoas são iguais em poder, atributos e glória. Então, eles são iguais. Não há uma hierarquia. Deus primeiro, depois Cristo e Espírito Santo. Como
talvez a gente pode imaginar, né? Ou supervalorizar um e reduzir o outro. Mas os três estão ali. Tem todo o poder, toda a glória, todos os atributos iguais. Mas executam ofícios distintos. Então esse é o ofício, há uma diferença. Deus é o Deus Pai, é o soberano, controla todas as coisas. O Criador, também com Cristo ali, né? Com todos, com o Espírito e com o Filho, mas Ele é o soberano. Cristo é o executor da obra de salvação. E o Espírito Santo é aquele que traz a obra de consolação, de exaltação, de consolo, de transformação em nossa vida. Então você tem os três atuando em ofícios distintos. São alguns dos ofícios, tá? Não vai descrever todos porque é um estudo para cada um. Então vamos falar de Cristo, vamos falar do Espírito Santo das outras duas. E aí tem algumas passagens aí que vão descrever, não vamos ler essas passagens, mas que descreve isso que eu acabei de falar. Por ser único, somente Deus é digno de adoração. Então somente Deus, nós sabemos aí, é digno de adoração, porque Ele é o único Deus. Ele é santo, justo e amor. Então esses três atributos são os atributos mais vistos dentro da palavra de Deus quando nós observamos que Deus ele é santo do ponto de vista de que Ele não pode, Ele não peca, Ele não é um Deus, não é mau, Ele não tem em si, no seu caráter, o mal. Ele é justo porque Ele age em justiça, né? Porque por causa exatamente da questão de ser santo, então dele ser bom, Ele só pode agir justamente, Ele não pode agir injustamente. E você tem o amor como sendo o centro do que é Deus. Então, o amor de Deus, que é algo que é dito como de tal maneira, né, que nós não temos a compreensão inteira do que é esse amor de Deus. Ele é colocado como Deus é amor. Deus, não é dito que Deus tem amor como nós. Eu não posso dizer eu sou amor. A minha esposa não é amor, embora que eu chame de amor. Mas a gente tem que entender que Deus é o único que é amor. A essência dele é amor. A essência dele é justiça. A essência dele é santidade. Ele é essas coisas. É através dele que flui amor, santidade, justiça para a sua criação, para os seus filhos, né? Então ele é esse centro, o ápice de tudo. E aí tem essas passagens todas aqui, mas eu quero dar essa ênfase aqui. Ele é Rei eterno, imortal e invisível, que habita em luz inatingível e cheia de glória. Então pode abrir em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 e 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 a 16. Então nós temos aqui esses três aspectos aí, que Deus é eterno, imortal e invisível. Então, eterno, pode depois a gente lê, a gente comenta. E eterno, imortal. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. E quem é que tinha a desculpa aqui? Foi aqui? Vocês podem ler? Pode ler. 15:16. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então nós notamos aqui que abrange a pessoa de Cristo aqui também, porque o Cristo está falando ali da pessoa de Cristo, de Deus, mas de Deus sendo revelado na pessoa de Cristo. Porque em sua essência, em toda a glória, Deus só se manifestou através do Filho quando ele desceu em carne. Né?
ali do ponto de vista humano, visível, como nós estamos vendo assim, carne e osso Deus, né? Porque, claro, Deus tinha as teofanias, né? As manifestações de Deus, como a sarça ardente, e outras manifestações ali que a gente vê na Bíblia, mas como homem, como carne e osso, como alguém como nós, ele se manifestou em Cristo. Então, Cristo hoje é homem encarnado no céu. Ele é como nós, mas com um corpo glorificado. A gente não compreende o que é isso ainda, mas ele se fez carne para sempre. E nesse se fazer carne para sempre, ele exatamente, ele é Deus, sendo homem, ele revelou a glória de Deus. Então, quando a gente olha, enquanto a gente tem que ele é rei eterno, ele existiu de toda a eternidade. Quando Cristo fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, imortal, porque ele não pode morrer. Aí você fala, mas Cristo morreu na cruz, ele não é Deus? Como é que esse Deus pode morrer? Ele morreu em carne, né? A carne, o sacrifício. Mas Deus o ressuscitou porque ele se fez como nós. Então, nesse ponto de vista, ele pode fazer tudo. Ele poderia exatamente fazer aquele sacrifício, não era nenhum empecilho. O fato de Deus ser imortal não quer dizer que ele não decida tomar a forma de um homem e morrer na cruz. Porque isso daí é fora da nossa lógica. Né? O ser imortal é alguém que vive eternamente, que tem vida perene e que pode fazer o que ele quiser. Até mesmo morrer, se for o caso. Não invalida a imortalidade disso. Porque ele pode morrer tantas vezes que ele quiser e voltar à vida. Ele tem esse poder de fazer isso toda hora. Mas claro, só foi uma vez. E foi como homem, não foi em sua glória, né? Como Deus sendo de glória morrer. E Cristo diz que ele deu, eu tenho a capacidade de dar a minha vida e eu também retomo. Eu mesmo faço isso. Exatamente. E é interessante, essa é uma pergunta interessante quando Cristo fala em João, isso daí. Né? É uma pegadinha que o pessoal fez no seminário uma vez. Eu ouvi o pastor, né? Falou assim, quem matou a Cristo? Né? Qual seria a sua resposta? Deus. Isso, porque ele falou agora, né? Ou então você sabia já, né? Mas aí alguns falaram assim, olha, foram os nossos pecados que levaram Cristo à morte. Foram os romanos que mataram, foram os judeus que mataram, né? Aí não, foi ele mesmo. Ele mesmo falou, Deus ali na cruz, você pensa que foram os escravos ali que mataram Cristo? Né? Por mais que a morte foi uma morte violenta, né? Asfixia, aquela coisa toda, mas Cristo poderia ficar ali até hoje, pregado naquela cruz. Porque quando ele falou assim, está consumado, ele falou, agora eu quero morrer. Não foi a morte que atingiu a Cristo, foi Cristo que falou assim, eu quero morrer. Agora que eu vou morrer. Ele decidiu morrer. Diferente de nós, né? Porque já ouviu até uma história de um homem, né, que ele tentou se matar várias vezes e nunca conseguiu. Né? Nunca conseguiu, até que não encontrou a Cristo. Né? Então, nem mesmo o suicida tem poder sobre a sua morte. Pode jogar no chão, pular, mas se ele viver ainda, porque Deus o permitiu. Né? Se ele morrer, é porque Deus fez aquilo também. Então, até na morte de Cristo, é Cristo falando, eu morri, eu quero morrer. Não foi porque as circunstâncias levaram à morte de Cristo. Isso não invalida a questão de ser imortal. Saiu fumacinha já, né? Da sua mente. Pastor, eu lembro que eu li que as declarações daquela época, tanto o imperador como os romanos estavam ali, declararam que ele não podia ter morrido. Ele morreu antes da hora. Ele ainda teria que ter durado mais tempo. E os estudos também provam que ele também morreu. A morte na cruz durava muito. Né? Ele era um morreu sofrimento, porque era uma punição. Né? Só que era uma punição. Pense numa punição que você começa a ser punido, mas no final você sabe que morre. Se você só fazer, não, eu vou ser chicoteado aqui, mas daqui a pouco, tudo bem, vou estar com as minhas costas todas destruídas, mas eu vou estar vivo pelo menos.
Mas para quem ia na cruz, sabia que iria sofrer e o fim do sofrimento seria a morte. É totalmente contrário de qualquer outro tipo de sentença. Não é somente uma morte, morri, ou uma bala, ou, mas é um sofrimento que no final tem morte. Então realmente, né? Quando foi que ele falou que ele iria morrer? Quando ele falou, está consumado. Já paguei. Mas acabou. Então, ele falou, agora entrego o Pai, entrego o meu Espírito. E aí ele morreu. E os outros continuaram vivos. Os outros continuaram vivos. E depois ainda tem, né? Aí começa o terremoto, aquela coisa toda, mas uma boa ênfase essa daí. Ele criou o universo, né? A gente falou que ele habita na luz inatingível, né? Que é cheio de glória, né? Que seria os céus, né? Seria uma fagulha do que seria o céu, né? O que seria a luz inatingível? Cheio de glória. Então é algo que a gente não tem hoje como ter, né, em nossa mente. O que seria isso? Inatingível a gente sabe que é algo que a gente não alcança, então só daí já a gente para, né? Pode pegar o poder de Mas na luz inatingível, né? Não é essa luz aqui, é algo... Você lembra que Moisés, ele nem viu a Deus, ele estava assim só, mas ele já ficou cego, né? E o seu rosto já brilhava, aliás, os seus olhos, né, brilhavam e a sua face brilhava ao ponto de que o povo tinha que colocar um pano sobre o rosto de Moisés, porque era muita glória, digamos assim, o refúgio, digamos assim, entre aspas, né, com todo o respeito da glória de Deus no rosto de Moisés. Só porque ele não viu, ele nem viu Deus assim. Deus passou atrás dele assim, mas a glória foi tanta, a luz foi tanta. Então nem todas as luzes que a light possa unir, dar de energia, né, de luz, reflete o que é essa glória. Quando Estevão teve a visão, né, de Cristo à direita de Deus, ele viu essa luz inatingível. A gente pode dizer que ali é uma teofania, né? Uma teofania. Ele viu Cristo, né? Ele viu a manifestação. Porque a gente tem que entender que Deus, os homens das Escrituras, que a gente tem, não viram a Deus na sua glória, mas Deus ele se revelou em um pouco da sua glória. Então aquilo que Estevão viu realmente era Cristo. É uma teofania, é uma manifestação da glória de Deus, de uma forma que não era na sua totalidade. Então, nós não vamos conseguir ver Deus, creio, na totalidade do ser de quem é Deus. Nós vamos ver através de Cristo, porque é algo palpável, algo que a gente, né, mais como criaturas dele. Mas nenhum homem na Bíblia viu a glória de Deus por completo. Até porque se observasse, nem estaria vivo, né? E não aconteceu isso. Mas Deus ele manifestou flashes da sua glória. Então o que a gente pode dizer de Estevão foi isso, flashes da glória de Deus. São pequenas amostras do que é Deus. Mas nessas pequenas amostras, como foi no monte da transfiguração, quando esteve lá Pedro, né, Tiago, João, até Pedro falou, olha, Senhor, a gente não vai descer desse monte, vamos fazer com uma tendazinha e morar aqui. Quando ele viu aquilo ali, só aquele flash daquela glória foi algo tão intenso para ele que o coração dele palpitava, né, de alegria até o ponto de ele não querer descer mais daquele lugar. Então que Deus, até as gotas de glória de Deus são algo para nós já fantástico. Uma luz que Paulo viu, né? Uma luz que Paulo viu, né? Cristo, né? E tantos outros, né? Como a gente tem lá no Apocalipse, né? Quando Cristo vem descendo dos céus com as miríades eternas, como que vai ser aquilo, né? Tem aspectos de glória ali, mas é algo que ainda não é a totalidade do que é a glória de Deus. E Abraão, né? Tem a parte, né, que vem os 3 anjos, né? Que fala que o Senhor estava com ele lá, quando os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra. Fala que ele estava diante do Senhor, né? Era uma manifestação também, assim? É uma teofania também. É uma como Deus se manifesta ao homem. Porque Deus ele tem que se manifestar ao homem de uma forma em que o homem limitado entenda. Então, se
Você tem ali, você tem a... Jacó tem também? Jacó, né, quando luta contra o anjo. Tu diz que ele lutou com com Deus com e Deus, venceu. né? Isso. Ali. Então são teofanias, são manifestações da glória de Deus, da pessoa de Deus e sua glória. Mas não Deus na totalidade. São flash. Tá? Nem Adão viu Nem... antes de pecar. A gente entende também que Adão via Deus, né? Que a gente fala, via face a face a Deus, né? Estava presente ali. Mas a gente crê também que ali flash de glória. Não é Deus na sua... Ele sabe porque ele pode mostrar. Ele se revela assim ao homem. Ele, por exemplo, quando Deus fala, a voz de Deus, quando Deus fala, é uma manifestação, uma teofania, é uma manifestação da glória de Deus através de voz, naquele tempo. Isaías 6 fala, quando Isaías tem a visão e ele fala, né? Ele fica com medo, né? Quando ele Que vê até aquela... é tocado na boca dele. Isso, ele É fala uma de mim, teofania. porque eu sou um homem puro. E quando ele vê os serafins e vê os anjos, dizendo santo, 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 e ainda não era nem o próprio Deus, ele caiu prostrado, né? E o anjo vem e toca Isaías 6. É algo, quando fala a luz inatingível, né? A gente entende que Deus na sua glória é algo que a gente... O esplendor dele, não sei se teremos o privilégio. Com o corpo glorificado, será que é possível? Prefere Deus em Jesus. Essa é a promessa que nós temos. Isso. A promessa que nós temos é isso. Veremos a Deus na pessoa de Cristo. Então, eu vou falar pra você, irmão. Só. Cristo nem precisa brilhar. Só ele tá do meu lado aqui. Já, os meus olhos já brilham. Mas. Porque é algo inimaginável, né? Se a gente sem ver ele, a gente já enche o nosso coração de alegria, né? de satisfação. Imagine com a presença, né? desse Deus. O sol quando está forte, ninguém cai no sol. Pois é. Então, se a gente não consegue nem olhar para o sol na direita, quanto mais admirar a glória de Deus com os nossos olhos. Né? Então é algo esplendoroso. E aí, terminando, ele criou o universo diretamente, e aqui é algo interessante, né? Por que os batistas colocaram isso daqui, essa parte? Né? Porque foi algo que a gente tem que colocar, porque a nossa era, a nossa geração, a nossa sociedade, ela entende que o mundo foi evoluído. Houve uma evolução, a teoria da evolução. Então, precisamos colocar isso daqui, a nossa declaração de fé, de que ele foi o criador do universo e o criou diretamente. Ou seja, sem o uso da matéria pré-existente, né? E fez isso em 6 dias normais. Né? Poxa, tem que explicar ainda isso, né? Por quê? Porque tem correntes, como nós já falamos, de cristãos, né, grupos, que vão dizer que, olha, Deus ele criou o mundo, sim, vamos dizer que Deus criou, mas ele criou assim, de algo que já existia, não foi do nada, não foi ex nihilo, não é do nada, mas foi de uma matéria que já existia, e Deus usou, não foi em 6 dias. Ali quando você vê dias, é dia zero, foi 1 bilhão de anos. O primeiro dia durou 1 bilhão de anos. O segundo dia durou não sei quantos bilhões de anos. Por aí vai. Mas aí a gente entende que foram 6 dias normais, de 24 horas. A duração de tarde e manhã, né? Sol e lua. Então a gente entende isso daí. E sempre usar qualquer processo de evolução. Então nós temos aí Gênesis 1, de 1 a 31, que temos um relato da criação. Êxodo 20, 11, que temos o relato que fala que em 6 dias Deus criou o mundo, né, e no 7º descansou. E Hebreus 11, 3. Você abre em Hebreus 11, 3, talvez seja um versículo que, dentre todos esses 3, é o menos conhecido, né? Mas deve ser conhecido por mais. Hebreus 11, 3. Não sei se é vamos ver se é 11, 3. Isso aqui
que é bem mais claro esse versículo, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só, pela fé, crendo, né, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Haja luz, faça-se a separação entre as águas, tudo foi por fala, pela palavra de Deus. De maneira que o visível, o que nós vemos hoje, veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas que não existem. Então, como foi isso? Como do nada surgiu isso aqui tudo? Por isso que teologia é um campo onde a gente vai sempre achar perguntas. Nunca a gente vai ter todas as respostas. Porque se a gente tivesse todas as respostas, nós tínhamos que ser o alfa e o ômega. Mas nós estamos aqui no meio. Não somos nem eternos, não estávamos lá na eternidade passada. Né? Vamos viver a eternidade futura, mas a eternidade passada a gente não entende. E aí, passando aqui rapidamente para fecharmos aí, a história é uma história breve aí sobre como foi desenvolvida essa parte da doutrina da teologia pura, ou a teologia da pessoa de Deus, da obra e pessoa de Deus. Embora a doutrina da Trinidade de Deus seja bíblica, nós já vimos, né, tem versículos, tem base para isso, fundamental ao cristianismo, a palavra Trindade não aparece nas Escrituras. Você não vai ver Paulo falando, como eu disse, né? Vamos agora, irmãos, falar sobre a Trindade. Ele discorre sobre a Trindade. E nem é explicado de forma sistemática. Por isso a doutrina ortodoxa da Trindade foi desenvolvida através de muitos anos em meio a grandes controvérsias. Quando eu falo desenvolvida, não é que foi criada, tá? Mas que foi observada. Todas as doutrinas da Bíblia foram observadas da Bíblia. Foram entendidas através dessa observação. Então a doutrina da Trindade da mesma maneira. E Tertuliano, o pai da igreja, foi o primeiro a usar a palavra Trindade, né, para descrever exatamente que o Pai, o Filho e o Espírito são um. Jesus, o Espírito, Deus, o Criador, são um em essência. A controvérsia culminou com a disputa entre Ário, morto em 386, que rejeitava a divindade de Jesus e a tripersonalidade de Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Ário foi um grande defensor aí de que só existia Deus mesmo, Cristo não era Deus nem o Espírito Santo. O Espírito Santo era uma força, e Cristo era só um enviado de Deus para fazer a obra dele, salvação. E Atanásio, que foi mais na frente ali, o outro pai, que afirmava ambas, né? Afirmava tanto a divindade de Jesus como a tripersonalidade de Deus. Tripersonalidade de Deus. A posição ortodoxa, que é a posição da doutrina correta, né? Ortodoxia, doutrina correta, foi adotada pela igreja no Concílio de Nicéia. Então, nesse Concílio de Nicéia foi descrito ali sobre a Trindade. Foi afirmado ali sobre a Trindade. Não fala de concílio, fala-se naquela época, né, não tinha batista, não tinha nada disso, mas eram as igrejas fiéis a Deus se reuniram naquela época para poder debater a respeito dessas divergências que existiam. Entre elas estavam ali a Trindade, ou sim ou contra a Trindade, e eles chegaram a este consenso de que sim, a Trindade é uma posição ortodoxa, é uma posição correta, e reafirmada no Concílio de Calcedônia. Em tempos mais recentes surgiram muitos outros ataques à doutrina de Deus. E aí, mais um pouquinho, o Deus do deísmo, né? Então o Deus do deísmo, ele é tão transcendente que não se envolve com os assuntos desse mundo. O Deus do deísmo é aquele Deus que eles vão afirmar, existe um Deus, mas esse Deus, ele só montou o mundo e saiu. Existe um Deus, mas nós não podemos conhecê-lo. É o Deus dos agnósticos. Tem os gnósticos, que a gente já sabe o que é, né?
eu espero. A gente já está falando aí nas quintas-feiras muito sobre eles. Mas tem os agnósticos, que é não conhecimento, ou aqueles que creem que não podem conhecer a Deus. Eles falam assim, olha, realmente, nós olhando aqui, nós vemos nós notamos que existe um Deus, uma força, algo assim que é criador, algo que realmente é fora do que está aqui, aparente, que vem, mas nós não temos como conhecer. Então esse seria o deísmo, né? Que nós não conhecemos. Ele não se interfere nos assuntos do mundo, ele é transcendente, ele está lá, ele não chega aqui. Mas também nós temos uma outra posição, né, mais recente também, de um Deus tão imanente. O que seria um Deus tão imanente? Isto é, próximo deste mundo, que tem perdido a sua... E aí faz com que Deus, né, que a gente veja Deus em sua santidade, soberania e glória. Ou seja, Deus ele está tão perto de nós que podemos ver Deus ou ter experiências com Deus de um modo assim tão que ele deixa de ser, né? Já ouviu assim, Deus é a menina, Deus é aquela coisa, Deus é aquilo, Deus é... Deus é isso aqui. O que é Deus? Deus é isso aqui, Deus é... Então você chega a um panteísmo, né? Que tudo é Deus. Ele está tão aqui que é... Então, qual é a nossa posição? A nossa posição o Deus bíblico é tanto transcendente como imanente, mas a gente não vai nesses dois extremos. Deus ele não é tão transcendente que ele está lá no céu sem se portar com a gente, mas também Deus ele não está tão imanente ao ponto de que ele se faz como de nós e é qualquer coisa. Ele sim é alguém, é um ser, ele se faz presente aqui, está entre nós, mas ao mesmo tempo em que ele está em toda a sua glória governando todo o universo. Ele não é limitado. Seria isso, ele não é limitado. E aí, terminando, a teoria da evolução foi popularizada pelos esforços do Charles Darwin, né? Nós já sabemos ele desde a escola. Esta teoria, ao afirmar que o mundo atual veio existir através de um processo de evolução que levou milhões de anos, nega que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. Muitos cristãos tentam conciliar a teoria da evolução com o instrumento da Bíblia, que é aquilo que eu falei, né? Não, sim, realmente Deus criou, mas ele criou através do processo evolutivo. Os batistas seculares sempre rejeitaram tanto a teoria da evolução quanto qualquer tentativa de conciliá-la com a Bíblia. Porque exatamente foi nessa época aqui, né, ou mais um pouquinho para frente, nessa era, ali do início, do final do século XIX para o início do século XX, que nasceu os batistas seculares, através daquelas doutrinas que estavam sendo fundamentais, que estavam sendo rebatidas e afrontadas, e dentre elas a de que Deus era o Criador. E fechando aí, divergências denominacionais. O politeísmo, só para vocês saberem como pensam outras correntes, né? O politeísmo, nós sabemos, né, ensina que há muitos deuses. O panteísmo nega que Deus seja distinto da sua criação e afirma que tudo é Deus e Deus é tudo. Deus é tudo. Deus está no sorriso daquela menina. Deus está no... Já ouviu alguém falar assim? Os teólogos liberais, né? Deus está no sofrimento daquela mulher. Sim, ele se faz presente no nosso sofrimento, mas ele não é aquele. É muito maluco isso, né? A pessoa tem que estar muito viajando para poder pensar nisso. O deísmo nega que Deus envolva com este mundo, ou que ele se envolva com este mundo. O deísmo fala que está tão longe que ele só montou o relógio, deu a corda e saiu. O vento bate porque Deus já programou que o vento iria bater. Não, Deus está no vento, está controlando tudo. Não está aí uma folha sem a permissão dele, mas ele está presente na sua criação, atuando na sua criação. O islamismo adora um Deus falso, Allah. Então a gente entende que o Deus dele, né, é um Deus falso. Vamos dizer que o nosso Deus é falso, o Deus dele é falso. É totalmente contrário ao nosso Deus, que nós temos.
Não é um Deus de misericórdia, né? É um Deus que faz justiça hoje. É um Deus que exige que você faça algo e não faça por você. Você que tem que fazer algo para poder merecer. Totalmente diferente do Deus dos amigos e outros tipos de Deus e de outras e a igreja unitária ou unitariana e as testemunhas de Jeová negam que Deus seja pessoal. Então lembra, o unitarismo vai dizer que Deus, ora ele se veste como Deus Pai, ora ele coloca o chapéu de Deus Filho e ora ele age como Deus Espírito Santo. É uma pessoa, só que ele tem papéis, ele age em ofícios diferentes. Para nós não, são 3 pessoas que agem cada um no seu ofício. Mas para eles não, é uma pessoa, mas que age em ofícios diferentes, distintos. E você tem as testemunhas de Jeová que não vão crer nisso. Vão crer exatamente que só existe Deus mesmo, e que Cristo não é Deus, e que o Espírito Santo é só uma força. E a teoria da evolução vai dizer que é do mundo, né? Que o universo não foi criado por Deus. E a evolução teísta, que é essa ideia que surge da união da teologia da evolução com a ideia de Gênesis, da criação. Né? Que Deus se criou, mas Deus criou através da evolução. Ou seja, negam que Deus tenha criado o mundo e seja Deus e a partir de nada. Então esse foi um pouquinho falando sobre a teologia pura, a pessoa e a obra de Deus. Vamos orar, irmãos. Então, alguma pergunta antes? Vamos orar. Tem perguntas, a gente pergunta no lanche. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão incompreensível também. Mas nós sabemos, Senhor, que exatamente o Senhor é para ser assim, porque senão o Senhor não seria Deus. Senão poderíamos alcançar o conhecimento de quem é o Senhor. E nós agradecemos, Senhor, porque exatamente é isso que faz o Senhor Deus. A tua criação, olhar para ti e, mesmo não compreendendo tudo, te admirar. Então que realmente, Senhor, possa ser esse o nosso desejo, de admirar o Senhor, até mesmo quando não compreendemos quem é o Senhor. E de observar a Ti como um Deus que é transcendente, como nós falamos, soberano, que está na glória, que está acima de tudo e vendo tudo e controlando tudo, mas também um Deus que está presente hoje em nossos corações através do Teu Espírito Santo. Que nessa incompreensão, Senhor, de quem é Ti, possamos amar o Senhor cada vez mais. Que possamos nos dedicar de estudar, de compreender um pouquinho mais, de sair desse nosso estado de não conhecimento a respeito do Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, desde já, em nome de Cristo. Amém.